Hello, Dear Teacher! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dear Teacher Podcast, o podcast feito para ressaltar a realidade, mesmo quando desafiadora, dos professores de inglês. E no episódio de hoje, eu vou te mostrar 5 estratégias para que tu possa trabalhar de casa como English Teacher sem surtar. Porque no início eu surtei com coisas que, se eu tivesse investido em conhecimento, se eu tivesse investido em uma mentoria, se eu tivesse investido em um curso mais cedo, eu não teria surtado com essas coisas, porque depois tudo foi medito nos cursos, enfim. Eu só adiei a minha paz trabalhando como professora autônoma. Vamos começar pela primeira dica, que é ter um compromisso consigo mesmo. Nesse passo, eu vou dar uma de coach, eu vou falar umas coisas assim da questão da mentalidade, porque é normal, no início, a gente não querer dizer não para certos estilos de aluno, a gente não querer dizer não para coisas que a gente sabe que não vai dar conta, porque a gente tem medo de porque a gente tem medo de não conseguir ganhar dinheiro com isso, né? Tem muita coisa que depende da gente, tem que pagar boleto, enfim. E é normal a gente querer assumir mais turmas do que a gente dá conta, é normal a gente querer assumir mais alunos do que a gente consegue, a gente querer dar mais coisas, a gente querer, enfim, abaixar preço. Mas a gente tem que ter um limite, a gente precisa ter em mente aquela mentalidade de que é um negócio, não é só aulas de inglês por amor, professora por amor. A gente precisa ter essa noção de que a gente tem um negócio, a gente tem que assumir as responsabilidades desse negócio. E para a gente dar conta desse negócio, a gente precisa ter horários para tudo. Então a gente pode sim dar 6 horas de aula por dia, a gente pode dar 8 horas de aula por dia se nós quisermos, mas a gente precisa ter em mente de que uma vez por mês, a gente precisa ter um horário na nossa agenda para lidar com burocracia. Por exemplo, lidar com a contadora, atualizar o contrato, ver quais são os alunos que estão inadimplentes, a parte financeira, a questão do MEI, pagamento, se teve alguma atualização. E também a gente fazer alguns estudos para se aprimorar na profissão, para a gente conseguir manter sempre as novidades, saber, por exemplo, agora deu esse negócio do Pix, de que ia ser começado a ser taxado, e daí, enfim, agora não vai mais ter, mas foi uma situação que quem é professor autônomo e é MEI precisava ter ali um certo conhecimento com relação a isso. Também, além de tudo isso, né, além da gente ser uma empresa, a gente também é gente, e a gente precisa lidar com o nosso lazer, a gente precisa cuidar da saúde, na academia, a gente tem família, tem gente que tem filho, então tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Eu conheço muitos professores que eles têm para si de que fim de semana eles não trabalham, e não tem essa de trabalhar no sábado, o aluno quer, eles falam não e realmente não dão aula naquele dia. No início, por exemplo, precisei assumir algumas turmas no sábado para conseguir dar conta, para conseguir chegar no valor que eu queria chegar para ganhar por mês. No início, a gente precisa ter um pouquinho mais de flexibilidade, até para a gente se entender como empresa, ver aonde que a gente quer chegar, qual é o nosso limite e tudo mais. Mas depois a gente pode começar a ser um pouquinho mais seletivo com relação a nossos alunos. E eu não conheço absolutamente ninguém que começou a ser professor autônomo e no dia seguinte já ficou milionário, já ganhou todo o dinheiro que tinha que ganhar no mundo e não sei o quê. Não é assim que funciona. Quando a gente assume esse compromisso de virar MEI, de começar a ter um negócio, a gente precisa ter em mente de que é uma coisa que leva um pouco de tempo. Não é quando a gente cria o nosso perfil profissional que no dia seguinte vão ter 50 alunos querendo fazer aula com a gente. É um processo de aprendizagem, precisa ter experiência, por isso que eu digo para os meus colegas da faculdade, né, meus ex-colegas, que eles é só começar, cria o perfil profissional, não precisa agir nele assim, todos os dias, começar a postar sempre e tudo mais, mas cria, tenha ele ali, para se algum dia tu quiser começar. Essa inclusive foi uma dica que eu recebi da minha amiga Grazi, Teacher Grazi, love you, quando eu ainda dava aula na escola, que ela me aconselhou a começar a procurar, porque eu já estava com a ideia de querer sair. Ela disse, então começa já a procurar alguns alunos particulares para que depois na próxima escola que tu entrar, tu tenha ali uma renda extra. No fim, acabou virando o meu negócio, né? Olha que coincidência. Então,
é muito importante a gente ter em mente isso, de que a gente vai começar a passos lentos, né? Um dia a gente ainda tá ganhando R$25 por hora, dando aula em escola, com 2 alunos particulares com aulas online que pagam R$50 a hora, e depois, um ano depois, tá? Não é no dia seguinte, um ano depois, a gente tá com 30 alunos particulares, com turmas, com aulas particulares mesmo, tudo online, indo em reuniões com contadoras, fechando parcerias. Então, é uma coisa que leva um tempo. Então, não precisa ficar ansioso de, mas eu tenho medo de criar meu perfil profissional e as pessoas vão falar comigo, eu não sei responder. Tem que começar, eu também não sabia responder. Então, assim, ter essa mentalidade de que é um compromisso contigo mesmo, ter essa noção é muito importante para que tu comece a ter mais intimidade com o teu negócio. Simplesmente começar. E ter essas noções, né, de, nesses primeiros 6 meses eu vou trabalhar 8 horas por dia, eu quero ter essa experiência para ver como é que é. E depois também, se tu vê que tu não dá conta, se tu quiser começar a ter mais horas de descanso, tu pode finalizar o contrato com alguns desses alunos, tá tudo bem, é tudo fase. A segunda estratégia que eu tenho para te dar é anotar tudo que precisa ser feito. Ter ou no Notion, ou no Google Calendar, ou um planner físico. Eu uso o Google Calendar e um planner físico para anotar tudo o que eu preciso fazer. Na minha reunião com a contadora também. Eu levei lá meu bloquinho de notas, anotei tudo que eu precisava quando eu chegasse em casa. Então, assim, tem que anotar. Mas eu sou boa de memória, mas é muita informação, é muita coisa nova, é muita, não te subestimando, mas não superestime a sua capacidade de dar conta de tudo, sem ter ali pelo menos um bloco de notas do celular para te anotar o que precisa ser feito. Porque depois que tu assume toda essa responsabilidade, tu precisa ter em mente de que tu vai ter que fazer post pro Instagram, e aí depois quando tu aprende a fazer post, tu vê que tem carrossel, tem Reels, tem Stories, quais são as estratégias de cada um. Então é muito detalhe dentro desse universo inteiro que é interessante anotar. Então se tu não tem o hábito de anotar as coisas, eu sugiro fortemente que tu crie esse hábito. E, enfim, aonde na plataforma que tu achar melhor. Eu anoto tudo no Google Calendar. Por exemplo, amanhã de manhã eu vou editar o podcast, eu tenho que ir no mercado, também coloco as minhas coisas pessoais, vou na academia, depois eu vou dar aula. Então, tudo isso eu deixo anotado, para eu não esquecer. Mas como é que vai esquecer de editar o podcast se tá gravando? Esquece, a gente esquece, porque é muita coisa que a gente precisa lembrar, e ainda tem mais os imprevistos da vida, né? Eu tenho aqui o meu nenenzinho que precisa de mim. Então a gente acaba esquecendo quando a gente se distrai muito também, é muita informação. Anote. E sempre que possível, delegue, né? Se tu tem um amigo teu que está começando a trabalhar com social media e ele quer testar, deixa ele testar no teu perfil de English Teacher profissional, para fazer alguns posts para te ver também se tu gosta. Uma altura, eu contratei uma agência de marketing para fazer os meus posts do meu Instagram de teacher, porque eu realmente não estava dando conta. A minha avó estava no hospital, a minha tia estava no hospital, eu tinha que dormir muitos dias no hospital, eu estava bem exausta. E era de um amigo meu, a equipe, e eu contratei eles fizeram meus posts por 3 meses, eu gostei bastante do resultado, mas hoje em dia já é uma coisa que eu consigo dar conta, né, eu consigo me organizar ali para fazer tudo, então hoje em dia eu já não preciso dos serviços deles, mas é uma coisa que foi temporária e foi muito importante para mim naquela altura. Então, vamos para a terceira estratégia, que é ter materiais prontos como base. Esse aqui já é mais para a questão da aula em si, né? Tem gente que acha que isso corta total o barato da criatividade, da divergência na sala de aula, mais dinâmica, as aulas bem individuais e personalizadas. Inclusive eu achava isso. Eu fiz um trabalho da faculdade falando contra os livros didáticos, inclusive, tá? Eu até devo ter feito uma publicação sobre esse trabalho, porque eu lembro que eu gostei bastante da escrita dele. Mas, hoje em dia, eu mordo a minha língua e eu viro meu nariz pra lá pra dizer que eu uso todas as minhas aulas têm um material didático de base. Eu não dou conta de fazer uma aula do zero sempre para cada aluno meu.
eu faço, eu gosto. Muitos materiais meus de gramática são meus, eu que usei, eu que fiz, eu uso até hoje, a maioria inclusive. Mas hoje em dia tem tanto material tão diferente em tanto lugar. Tem os meus materiais que eu faço, né, que estão para vender na Hotmart. Tem os materiais das minhas amigas que fazem e que eu comprei delas. Alguns eu ganhei de presente, mas eu comprei também. Porque, assim, é caprichado. São pessoas que sabem o que estão fazendo. São pessoas que estudaram sobre a criação de material didático. Então, elas com certeza sabem mais do que eu. E são materiais extremamente completos. Eles têm tudo. Tem atividade de listening, tem atividade autêntica, tem atividades com textos, tem atividades de speaking, tem tudo. E no meu Instagram, @DearBrightTeacher, no destaque materiais, tem lá todos os materiais que eu uso das minhas amigas e os links para as compras, se tu tiver interesse. Porque uma coisa que eu tinha contra os materiais didáticos, e que isso, eu inclusive acho que eu continuo com essa opinião, é que os que a gente tinha que usar, geralmente nas escolas, eles estão com os conteúdos um pouco ultrapassados. Então era um pouquinho chato quando a gente ia falar com um aluno sobre, sei lá, Beyoncé, e ninguém conhecia Beyoncé, os alunos adolescentes. Hoje em dia eles não conhecem mais a Beyoncé. Então é uma coisa que a gente realmente tem que estar atualizando. E esses que eu uso, eles são materiais atualizados, né? São materiais que foram feitos há pouco tempo, recentemente. Então são materiais que eu recomendo, tá? Então pode dar uma olhada lá no meu Instagram. E é aquela coisa, né? A gente não precisa seguir a risca, né? Se tu é um adepto a materiais personalizados, não precisa seguir a risca. É só para ter uma noção ali de seguir uma sequência didática, de saber que depois do verbo to be a gente vai aprender nacionalidades, e daí depois das nacionalidades a gente vai aprender jobs e revisar o verbo to be. Então é só para ter uma noção, assim, de como que tá a organização. Não precisa fazer todas as atividades de todos os materiais sempre sem querer, porque daí isso sim torna a aula um pouco mais maçante e cansativa. A quarta dica que eu tenho para te dar é ser realista com o horário da agenda e o tempo que tu precisa para executar uma tarefa. A gente subestima muito o tempo hoje em dia, né? Então não subestime o seu tempo. Se é a primeira vez que tu tá fazendo algo, é a primeira vez que tu vai fazer um post do Instagram, se organize para ter um turno inteiro para que tu possa mexer no Canva, para que tu possa... e falando sobre os materiais, né, agora voltando ali, no Canva tem muito material gratuito também. Se tu entra no Canva e tu coloca, por exemplo, Simple Present na barra de pesquisa, aparece um monte de material gratuito. Então não necessariamente que tu precise comprar materiais, até porque no início a gente não tem dinheiro para investir em material novo, assim, de usar. Então tu pode pesquisar materiais gratuitos, tá? A internet tá cheia disso. Agora, voltando aqui a falar sobre a questão do tempo. Se organiza para ter um turno inteiro para que tu possa entrar no Canva, conhecer todos os features dele, toda a dinâmica, o que dá para fazer no Canva, como é que eu posso fazer um post, como é que eu posso criar um material, como é que eu posso usar a IA de dentro do Canva para criar um post sobre um material, sei lá. Então, deixa um tempo a mais para que tu possa aprender a lidar com aquilo. Eu quero gravar Reels, eu nunca gravei Reels na vida. Então, se organiza para ter um turno, tipo, para tu poder se arrumar, para tu poder pegar o microfone emprestado de um amigo, para te poder, enfim, né, ter todo aquele teu momento, né? Porque a gente fica tão ansioso querendo chegar num ponto X que a gente não precisa ter essa ansiedade toda. A gente pode ir step by step. Se tu ainda tá na graduação, aproveita esse momento para explorar e experimentar possibilidades, tá? Não é só porque tu tem um perfil profissional de Instagram, do English Teacher, que tu precisa só trabalhar com isso, ou que tu precisa atender todos os alunos que vão aparecer para ti. Tu pode dizer não, tu pode fazer só para experimentar como é que tu se sente. E mas eu não sei fazer nada do zero. Assim, eu vou fazer agora um momento venda e um momento oferta também gratuita. No meu Instagram, @DearBrightTeacher, eu posto bastante dica gratuita, e no meu canal do YouTube também.
com, enfim, né, conteúdos para que tu possa dar esse primeiro passo. E eu também tenho um curso, uma plataforma chamada Teacherflix, que tem mais de 30 aulas ensinando tudo desde o zero. Tudo que eu aprendi, todos os erros que eu cometi para te não cometer, todas as dificuldades que eu passei no início, que eu não precisava ter passado, e que hoje eu fico tipo, tá, eu passei, faz parte da minha história, vamos agradecer, né, gratidão, mas enfim, foram coisas que não precisava, né, então, o Teacherflix, se tu quiser adquirir, ele também tem mais informações ali no meu Instagram, tu pode dar uma olhada, pode me chamar pra gente conversar, pra ver se encaixa pra ti ou não, se faz sentido pra ti. Mas lá eu ensino tudo de como criar esse hábito de usar o Google Calendar, como lidar quando um aluno chega para ti perguntando informações, como criar um portfólio para te poder enviar para o teu aluno, para que ele tenha uma noção ali de como funcionam as aulas, o que tu pode oferecer para esse aluno, qual é a precificação ideal, tudo isso eu ensino lá no Teacherflix. E também vou ir falando conforme for surgindo a oportunidade aqui no podcast, mas lá tá de forma mais organizada, só se tu for virginiano que nem eu. Com relação a essa questão do tempo, por exemplo, no início, se eu dava aula às 9 da manhã online, às 8 horas eu já estava a postos. Eu nunca marcava um aluno logo depois do outro, porque eu tinha medo de dar algum problema e eu precisar remarcar alguma coisa. Enfim, eu tinha muito medo de imprevistos no início. Hoje em dia, eu aprendi a abraçar eles, que inclusive essa é a 5ª dica. Hoje em dia também eu já dou a aula, assim, eu já marco 5 alunos seguidos. Se eu fico com fome alguma coisa, eu peço com licença enquanto eles estão fazendo a atividade, vou ali na cozinha, como alguma coisa, volto, pego uma banana. Se eu preciso ir no banheiro, eu deixo eles fazendo alguma atividade, vou no banheiro rapidinho, é porque é tudo muito perto aqui, né? Enfim, porque em sala de aula também, né? Na sala de aula física a gente fala para os alunos, tipo, não faz bagunça, eu chamo outro professor para dar uma cuidada e aí vai no banheiro, enfim. Mas essa questão dos imprevistos, a gente tem que aprender a abraçar os imprevistos, demonstrar conforto na nossa posição. Essa é a 5ª dica. Mas isso só é possível com prática. Tu entende por que tu tem que começar hoje a tentar, pelo menos, só para ver como é que tu se sente? Porque para te ficar confortável na tua posição de MEI, de microempresário, de PJ, de empresário e professor autônomo, se tu quiser contratar alguém também, tu precisa começar. Para lidar com os imprevistos quando eles acontecem e ver que é possível lidar com imprevistos. Tu tem a capacidade de fazer o que tu quiser da tua vida, porque tu é um ser humano incrível. E tu pode fazer isso, se tu quiser, se fizer sentido para ti. E não precisa se colocar muita pressão, tu pode dar uns passos ali conforme ficar confortável para ti. E teve uma vez que eu tava voltando para casa da academia, às 2 da tarde, e eu tinha aula às 3 ou 4. E eu tava, muito começando a me acostumar com a minha rotina de aulas online. E eu tinha ainda aquela noção de que, eu não tinha 2 alunos seguidos, porque eu tinha medo. Quando eu tinha aula às 3, às 2 eu já tava, só que eu já tava começando a ficar às 2h30, eu tinha que estar em casa. Hoje em dia, eu tenho aluno, em 5 minutos, eu sento na minha cadeira e daí eu começo a me organizar. Mas eu não tenho mais essa necessidade de, deixar um espaço em branco de 1 hora na minha vida, porque eu tenho medo. Então, hoje em dia já não tem mais. Mas foi um processo, e eu precisei começar para hoje conseguir me sentir assim. Isso não teria sido diferente, porque foi uma experiência muito minha. Mas teve uma vez que eu tava chegando da academia e eu tava vendo uns homens trabalhando na rua e eu olhava aqueles homens, meu Deus, o que eles estão fazendo com poste? E eles desligaram a luz e todo mundo ficou sem luz aquela tarde inteira. Eu cheguei em casa, na paz de já, peguei meu computador. Eu tinha notebook naquela altura, ainda tenho ele, né, para caso isso aconteça novamente. Peguei meu notebook, fui para casa da minha avó e dei a aula de lá, porque ela tinha internet dela, tava meio fraca, mas enfim, consegui dar aula de lá. E isso foi um imprevisto que aconteceu e eles vão seguir acontecendo. E
a gente tem que estar meio preparado. Algumas coisas a gente não tem como controlar, e aí a gente tem que contar, sim, com a compreensão dos nossos alunos, né? Por exemplo, isso, se eu tivesse só um desktop naquela altura e faltasse luz, eu ia ter que reagendar aqueles alunos, não ia ser culpa minha, enfim. No caso deles também, se chove, falta luz, alguma coisa, eu reagendo as aulas, porque isso não foi uma responsabilidade deles, né? Então, nesses casos, imprevistos acontecem. Mas a gente tem que se organizar para saber como é que a gente vai lidar, se vale a pena a movimentação, enfim. E essas são as 5 estratégias, então, para que tu possa trabalhar como English Teacher sem surtar. No início, tu vai surtar um pouquinho, de vez em quando, tá? Faz parte da tua jornada também. Mas depois tu vai conseguir. Não existe dinheiro fácil na internet, tu não vai ficar rico do dia pra noite, tu vai seguir essas estratégias e em algum tempo tu vai conseguir ter mais estabilidade. Mas eu vejo pessoas que vendem curso e elas faturam muito, sim. Mas elas gravaram o curso, a gravação do curso deve ter sido um pouco trabalhosa. Então, tipo assim, tudo tem que trabalhar. É trabalho, né? O nome já diz, trabalho dá trabalho. Mas o lado bom é que todo o dinheiro retorna para ti. Então, o teu... É meio que uma parte meio... como é que fala? Meritocrática? Demérito. Que quanto mais tu trabalha, mais retorno tu vai ter. Quanto mais tu divulga o teu serviço de English Teacher, mais pessoas interessadas tu vai ter. E eu gosto disso porque eu sou uma pessoa muito empenhada, então para mim isso é ótimo, porque eu adoro me envolver com coisas, eu sou muito do networking, eu adoro conversar com gente, então para mim isso é muito bom. Então, no meu caso, isso é ótimo, mas eu tenho muitos colegas de profissão que eles não gostam dessa parte, e eles gostam muito da vibe de dar aula em colégio, e que tá tudo bem também, não tá errado. A minha professora, a minha segunda professora de inglês do cursinho, que eu fiz no CNA, ela foi professora da minha irmã, que é 8 anos mais velha que eu, e até hoje ela dá aula em cursinho aqui na minha cidade. E ela é professora de uma menina de 5 anos que foi minha aluna na escola, que agora ela dá aula em escola. Então, e eu dava aula no cursinho. Então, essa minha aluna, ela fazia aula comigo no cursinho, e daí na escola ela era aluna da minha ex-professora de inglês há 20 anos. E ela tá há 20 anos dando aula em escola e cursinho, e ela é uma pessoa extremamente feliz. Ela adora. Tu pode ser próspero também dando aula em escola. Tu não precisa se sentir pressionado a ser microempresário. Tu pode dar aula em escola e ser feliz também. E no momento em que tu entende isso e que tu vê que ganhar dinheiro, que ser MEI, que dar aula de forma autônoma é uma decisão tua, fica tudo muito mais leve. Porque tu pode optar por isso, para trabalhar mais e ganhar mais, mas tu também pode optar por se dedicar para outras coisas e continuar dando aula em escola. E não tem decisão errada. Então, se tu estiver pronto, se tu sente que é para ti ser professor autônomo, quer dar esse passo, quer experimentar como é que seria, pode me seguir no @DearBrightTeacher no Instagram. Lá eu vou te ajudar com algumas estratégias, eu vou te apresentar como que foi a minha trajetória. E se tu tiver interesse também em adquirir o Teacherflix, que é a plataforma com os vídeos, e tem muito mais do que vídeo, tá? Porque tu ainda tem suporte durante o mês de assinatura, é uma plataforma de assinatura mensal, que lá tu vai ter suporte pelo WhatsApp de segunda a sexta. Então eu vou estar lá, tu vai ter algum problema, tipo, eu tô assistindo a aula tal, eu não entendi como é que faço para aplicar isso na prática. Eu vou lá, vou te ligar, vou te responder por áudio, por mensagem. Então pode ficar bem tranquilo com relação a isso. Eu espero ter te ajudado. Se tu quiser ser um English Teacher autônomo sem surtar, me segue no Instagram que eu vou te ajudar com isso, tá bem? Um beijo, até o próximo episódio.